Bom, então, o que fazer, né? O que essa teoria, essa psicologia política esquizoanalítica, ou mais a esquizoanálise, né? Ela pensa como modo de atuação, com possibilidade de linhas de intervenção. Então, como vocês viram, né, estamos nos encontros de micropolítica, e, de certa forma, a micropolítica ela não é apenas a política feita nas pequenas esferas, mas é a articulação das relações de força com os agenciamentos desejantes. Isso que é o principal, né? Então, é mais uma mudança de foco, que a gente trabalha o desejo também nesse processo, e não só as formações macropolíticas, né? E, claramente, a micropolítica tem como finalidade tentar eliciar essas forças instituintes frente ao que parece inerte, parece parado, que é do campo instituído, né? E o que a esquizoanálise faz? Ela assume uma aplicação psicopolítica muito forte. Na verdade, assim, quando eu falo, né, eu quero pensar numa psicologia política esquizoanalítica, na verdade, a esquizoanálise já é uma psicologia política. Na verdade, vai além de uma psicologia política, porque é uma filosofia, né? Ou vai além de uma filosofia também. Então, de certa forma, a gente vê que tem uma tarefa de explicitação das relações de forças opressivas e da fixação nas estruturas de poder, né? A esquizoanálise tem essa preocupação. Não só as forças opressivas no campo social, por exemplo, o chefe, a burocracia, alguma coisa assim, mas também as forças opressivas no campo psíquico. Estruturas psíquicas que mantêm a sujeição, o superego que pode empobrecer a vida qualitativa de alguém, ou mesmo essa perspectiva da castração e a leitura do desejo na psicanálise. Será que é potencializador ou não, né? Ou seja, primeiro, diagnosticar, cartografar isso que bloqueia as forças, isso que levou as forças ativas em forças reativas, tentando depois combater essas máquinas para que haja uma produção de novas possibilidades de vida, tanto no âmbito individual como no âmbito coletivo. Aí, haveria um método esquizoanalítico de intervenção? Sim, está bem explícito no Antiédipo. E esse método, ele parte de uma lógica das tarefas negativas e as tarefas positivas. E essas tarefas remeteriam a processos de desterritorialização e metamodelização, né? Uma nova reconfiguração, uma nova recomposição do processo ali em vista. Então, por exemplo, aí qual seria essa tarefa destrutiva? De certa forma, é o que eles colocam, né? Uma grande limpeza do inconsciente. Também uma grande limpeza dessas formações sociais que nos oprimem. Desvelar e raspar as estruturas castradoras, edipianas e coercitivas, sejam sociais ou psíquicas. Então, diagnosticar e raspar. Raspar isso, desconstruir. Claro, né, pensando numa clínica, pensando numa intervenção, mas também em processos de pesquisa-ação. Aí depois de percebermos onde a linha faz o seu curto-circuito, onde a linha torna-se reativa, quando a gente consegue raspá-la, eles elencam duas tarefas positivas. Uma é captar o funcionamento das máquinas, o que eles chamam de máquinas desejantes. E, obviamente, numa nova perspectiva do inconsciente, né? O inconsciente, para eles, não é inconsciente que se restringe ao teatro familiar da psicanálise. O inconsciente é muito mais uma fábrica intensiva que não para de pulsar, não para de produzir intensidades, centrífugas, né? Então, não cessa de se desterritorializar. Então, a gente tem que buscar entender esse funcionamento e entender essas formações, como as fantasias na psicanálise, as somatizações, como rastros, como pistas, mas são pistas que nos vão levar além, né? Não ficaremos parados nisso. Aí, após isso, seguir essas linhas de fuga. Essas linhas de fuga, né, são esses processos de dessetorialização do inconsciente, e descobrir
qual que é essa natureza do investimento inconsciente do campo social? Então, como que há essa maquinação com os conjuntos molares? Como conectar esse desejo ao campo social? Então, tem esse termo de metamodelização, porque são configurações singulares de cada um. Cada contexto vai ter esse processo de conexão de suas linhas desejantes com o campo social. Então, no ponto de vista abstrato, o método seria essa tarefa de raspagem e essa tarefa de compreensão e conexão. E, claro, eu acho que, se a gente pensa no neoliberalismo, nessa cultura do individualismo, do isolamento e da impotência, a conexão e a convivência entre pares é algo muito positivo. E nessa metodologia destrutiva e positiva, porque tem alguns críticos da esquizoanálise que falam, esses caras só são negacionistas, etc. Lógico que não, há muitas propostas. Então, também há esse método da revolução molecular. Que método seria esse da revolução molecular? Seria um método meio guevarista, assim, um pouco brincando, um pouco que o Che Guevara acreditava, de fazer essas moléculas se agitarem, fazer essas moléculas saírem dessas linhas reativas, dessas linhas de autoabolição, e numa agitação tal que possa, de certa forma, ressoar em outras moléculas, por exemplo, afastando essas moléculas cancerosas. Então, uma revolução molecular que, vamos supor, pode começar no corpo de um sujeito. O sujeito que está muito triste com a opressão, vendo que o Bolsonaro pode ganhar, vamos supor que esteja engordando, perdendo cabelo, etc. Aí ele consegue se reconectar com o processo de potencialização e talvez consiga conectar-se com outras pessoas e no seu microespaço ele possa criar relações mais saudáveis e mais autônomas ali. E quem sabe essa molécula um pouco maior que ele criou possa ressoar com outras moléculas do bairro, da escola, da universidade. Porque também, por um lado, a gente tem que sair da lógica da transcendência. A gente vê algo que acontece no âmbito macropolítico, de um país de 208 milhões, e a gente queria resolver tudo. Não, eu queria impedir que tal presidente tomasse o poder, queria impedir o golpe do Temer. Mas, no caso, é uma esfera que vai muito além do que nós, enquanto pequeno grupo, conseguimos agir, infelizmente. Mas vai muito além porque é da própria constituição do país essa dificuldade, porque nosso país não é um país, é um continente. É uma coisa, assim, enlouquecedora de enorme. A gente conseguir alterar nas relações da máquina pública é muito difícil. A gente não tem acesso fácil ao governador, deputados e etc. Então, por exemplo, se a gente comparar com a Islândia é um país de 300 mil habitantes. 300 mil habitantes é muito mais fácil participar das decisões do dia a dia. No nosso caso, fica um pouco mais difícil. Então, talvez a gente tenha que abandonar um pouco essa lógica transcendente, que a gente quer resolver tudo, e conseguir atuar nesses pequenos espaços em revoluções moleculares, que se um dia se tornam tão intensas, podem gerar uma grande transformação macropolítica. Algo que era a teoria do Che Guevara, dos focos, ele não falava moleculares, mas era dos focos moleculares, que iriam pululando por aí, e no caso dele deu muito certo com a Revolução Cubana, então um foco pequeniníssimo. É claro que Fidel Castro já tinha uma grande admiração do povo, mas um foco pequeniníssimo que alterou a geopolítica mundial, uma ilha pequeniníssima, também, e que não conseguiu ser derrotada pelos Estados Unidos. Mas é claro que o Che Guevara também entrou num processo autoabolicionista, infelizmente, porque ele quis replicar essa revolução molecular em todos os lugares. Então, por exemplo, ele foi lutar no lago Tanganica, na África, quando os próprios guerrilheiros africanos não queriam lutar. Aí ele incitando, não, vamos atravessar o lago, etc. E aí, derrotado ali, voltou para Cuba. Tanto que, depois, foi querer fazer a Revolução Continental, lembrando que era um médico argentino, não era cubano, então até sofria preconceitos cubanos. Ele foi fazer a Revolução na Bolívia, só que, infelizmente, foi abandonado pelo Partido Comunista de lá, ficou num foco muito reduzido, num contexto negativo, e, infelizmente, foi assassinado ali. Mas foi assassinado porque ele também poderia debandar antes, mas ele quis seguir esse sonho da revolução de qualquer forma. Mas eu acho que
o Che Guevara é uma inspiração muito rica, né, muito potente para a gente, porque mostra que alguém que virou ministro do Estado, né, manteve nesse sonho da transformação, largou todas as benesses que ele tinha como alta hierarquia do governo cubano, perseguindo esse sonho revolucionário. Né? Então, acho que... Porque é um pouco o que se fala, né? Os cientistas políticos que gostam muito do Robert Mitchell acreditam na máxima dele da oligarquização das lideranças políticas, como sempre houvesse um aburguesamento e uma traição à causa. Com Che Guevara não foi o que ocorreu. Né? Então, obviamente, nas revoluções moleculares, os momentos de crise são muito potenciais, porque é na crise que os laços se desfazem. E é na crise que a gente pode construir novos rumos. Né? Então, por mais que a gente esteja numa situação muito ruim, muito desalentadora, é um momento potencial, sim, para que novas práticas, novas experimentações sejam colocadas em jogo. Quais? Ainda não sei, né? Mas pensando muito nessa esfera do escopo que a gente atinge, desse método e de processo de potencialização, eu acho que é uma linha que a gente pode seguir. Né? Bom, então, no âmbito dos movimentos sociais, né, eu acho que é pensar até numa própria reconfiguração dos movimentos sociais, né, movimentos sociais que não se fechem nas suas identidades fixas, movimentos sociais que não sejam excludentes de outros movimentos. Aí, por isso que eu até faço uma proposição, né, pensar em movimentos sociais nômades, que fiquem nesse deslocamento, nessa desteritorialização, nessa autoinvenção. Não, então, até retomando Trotsky, né, o movimento social nômade seria aquele que viveria essa revolução permanente. Mas, no caso, não seria nós falarmos sobre esses movimentos sociais, mas pensar, né, como esses movimentos sociais podem produzir novas ciências humanas, né, produzir uma nova psicologia, né, o que eles podem nos ensinar. E o que eles estão nos ensinando? A importância da autogestão e dos afetos potencializadores, a importância da distribuição das relações de forças. E isso é importante pensar na experiência prática, no caso, o subcomandante Marcos, do Exército Zapatista de Libertação Nacional, ele coloca, né, minha formação é marxista. Chegamos na selva lacandona em 85, ficávamos falando e não acontecia nada. Aí, quando tudo mudou quando passamos a escutar. Quando passamos a escutar, houve uma inignação de algo e houve um processo revolucionário acontecendo. Né? Então, é muito interessante essa fala dele, porque é um pouco essa vontade que a gente tem da academia, porque a gente também sente um pouco messiânico e profético de ir para lá e doutrinar, e, no caso, não. Né? Pensar como que a gente cria um regime de afetação que potencialize a todos. Né? E obviamente, né, o zapatismo, no fim da década de 90, nos anos 2000, foi o maior acontecimento social que surgiu, né, com sua guerrilha pacífica. Guerrilha pacífica, mas que não se ausentava da luta também. Né? E, obviamente, essa distribuição de poder vai produzir afetos potencializadores. Muitos estudos já colocam o potencial curativo da participação em movimentos sociais. Pessoas que têm até doenças físicas, somáticas, passam a participar e passou a doença, acabou. Né? E como também uma saída ao isolamento que a gente vive nas grandes cidades. Né? A gente fica muito isolado, esse isolamento adoece e os movimentos sociais potencializam essa participação. Essa estratégia de uma política nômade, né? Eu acho que isso é muito importante, tal como já citei no Coisas da Tarde. Seguir não apenas as linhas de fuga, né, que o Deleuze e o Guattari sempre falam das linhas de fuga, né, mas também as linhas de luta. No caso, é ocasionar uma inflexão dessa linha de fuga. É claro que o Deleuze afirma, né, uma fuga nunca é uma fuga passiva. Na hora que eu fujo, eu busco uma arma. Mas buscar uma arma e uma inflexão onde haja, sim, um combate, né, para uma nova ressingularização e uma nova proposição. Porque, às vezes, quando a gente fica muito nas linhas de fuga, cai no escapismo e no individualismo. Né? Obviamente, um método da insurgência. Falar em método da insurgência para a psicologia é muito estranho, porque a gente sempre vive no método da adaptação, da padronização, ou da previsão e do controle. Mas, então, o que a gente tem que fazer?
mudar o método da intervenção. O nosso método é incitar que esses fluxos desejantes se amplifiquem, se autonomizem, se potencializem, e não adaptar, não normalizar, como há muitos anos ficamos, né? Então, de certa forma, a gente seguiria uma dialética demolição-criação. E, claro, né, esse método da insurgência seguiria um pouco essas tarefas destrutiva e positiva. É claro que o Deleuze não utiliza o termo dialética, né, ele prefere muito mais o paradoxo, mas, nesse caso, eu acho que fica melhor pensar em dialética demolição-criação do que paradoxo demolição-criação. Né? Bom, e desse método, né, aí é a questão da produção de subjetividades, produção da diferença, no qual teremos um fomento a essas subjetividades nômades insurgentes, pessoas que encarnem muito mais o desvio, a diferença, e não essas subjetividades planificadas ou a subjetividade capitalista. Ou seja, né, pensar nessas subjetividades dissidentes, né, não ter vergonha de ser diferente, mas sim afirmar a diferença enquanto potência. Porque esse é um dos problemas que a gente viu por muitas décadas. Né? A gente quer ser igual ao grupo, ser reconhecido pelo grupo, ser aceito, ser amado, mas para ser amado, imaginariamente, eu tenho que ser igual. Mas muito pelo contrário, né? Incitar a positividade das diferenças e múltiplas subjetividades que vão além da subjetividade disciplinar ou capitalista. Né? E aí, no âmbito da clínica, na clínica esquizoanalítica, tem um invento, né, que eu falei um pouco mais numa saída via participação política, mas o evento mais original, isso para mim, né? Na minha leitura, a pessoa mais original na esquizoanálise, pós-Deleuze e Guattari, foi o Gregório Barenblit. O Gregório Barenblit, ele é um ucraniano argentino que se radicou no Brasil devido à ditadura argentina e foi um dos difusores da esquizoanálise no Brasil. Mas ele sempre colocou, né, a esquizoanálise seria a arte de criar conceitos filosóficos. Cria-se muitos conceitos, e essa ideia, né, uma abertura à criação de novos conceitos, porque alguns velhos conceitos já não funcionam. E o conceito é uma ferramenta, né? O conceito tem que operar e produzir regimes de realidade. Ali criou o esquizodrama como a arte de fabricar dispositivos de intervenção, múltiplos dispositivos de intervenção que visam atualizar essas forças da esquizoanálise que estamos colocando, visa atualizar esse método destrutivo e positivo, visa potencializar esses corpos, potencializar o pensamento, os afetos dos destinatários do esquizodrama. Né? Ou seja, atua-se sobre diversificadas instâncias, cognitivas, simbólicas, afetivas, etc. E constrói-se N dispositivos de intervenção, clínicos. Aí ele chama clínico com cáter, né? Depois eu falo um pouco sobre isso. E por que há essa importância de criar dispositivos? Porque a formação em psicologia é muito burocratizada. A gente tem pouquíssimos dispositivos de intervenção, pouquíssimas técnicas. Tem o divã ali, tem conversas verbais, aí tem dramatização via psicodrama. Já o esquizodrama criam muitas máquinas, né? Máquinas de diversos tipos, né? Tem meus amigos aqui que já fizeram a formação em esquizodrama, já entraram em processos intensivos e processos muito distintos, desde, por exemplo, práticas que vêm do psicodrama, práticas que vêm da bioenergética. Uma coisa que o Barenblit trabalhava com a gente é um dispositivo chamado transeanálise, que foi um dispositivo criado pelo Lapassaad, o Georges Lapassaad, um analista institucional, muito criativo esse Lapassaad. Né? No Brasil, a gente estuda o Lapassaad mais chato, né? O Lapassaad marxista do livro Grupos, Organizações e Instituições, mas o Lapassaad era um intelectual assim, muito criativo que não parou. Né? Morreu há uns 5 anos atrás, estava trabalhando com rap, com os jovens argelinos que moram nas periferias francesas, mas em um momento da vida, quando ele veio para o Brasil e foi para a África, ficou apaixonado pela Umbanda. Ficou louco pelo transe. Via as pessoas incorporando, falou, meu Deus, o que é isso? E o que é isso? E quero levar isso para a clínica. Então, ele tem
alguns livros, né, que ele trata sobre isso, né? O Segredo da Macumba, aí em francês, No Rastro nos Cavalos do Diabo, e a Bioenergia. Então, assim, quando eu falo, né, que a gente traduziu o La Passade mais chato, é porque é só o La Passade marxista. A gente tem depois o La Passade bioenergético, o La Passade da Umbanda, o La Passade do rap, e mais vários outros ali que não traduzimos. Mas o que é a transeanálise do Barenblit, que ele pegou do La Passade? É criar na clínica uma sessão em que as pessoas entrem em transe, no transe da Umbanda. Então, um dia chegou o Barenblit, pegou a lata de lixo, começou a tocar como se fosse um tambor, mandou rodarmos. Rodamos, rodamos. Eu sou muito cabeça dura, isso não vai dar em nada, né? Aí, infelizmente, eu não entrei em transe. Quando eu participei quando eu ia para cursos de hipnose, dificilmente entrava em transe, mas meus amigos ali entraram em transe. Meus amigos entraram em transe, entraram numa produção delirante. E eu queria contar um caso, não vou contar esse caso porque seria expor a pessoa que passou, né? Mas foi muito interessante que, a partir de um sintoma físico, que parecia não ter nada a ver com a experiência afetiva da pessoa, a pessoa conseguiu associar com o que bloqueava e o que despotencializava ela na vida. Ao descobrir isso, ao ter os insights, depois da volta do transe, teve uma reação catártica, quase uma feitiçaria, né? E aí depois ela conseguiu resolver isso uma semana depois, né? Então, ou seja, esse transe com a possibilidade de colher dados delirantes, fazer fluxos entrar em jogo para raspar isso que bloqueia e para produzirmos múltiplos sentidos daquilo que despotencializa a vida, né? Então, assim, só dei exemplo do transeanálise, mas tem muitos outros, né? Nesse livro aqui eu não falo muito de esquizodrama, mas eu tenho um artigo que eu apresento a obra do Barenblit, aí eu falo um pouco desses dispositivos, né? Inclusive o Barenblit, se vocês viram, né, ele escreve o prefácio do livro, e aí eu estou no pé dele para publicar logo o livro de esquizodrama, né? Inclusive, quando voltar para a Goiânia, eu vou escrever para ele, né? Bom, então, esse esquizodrama tem como finalidade, né, essa desterritorialização desses agenciamentos, proporcionando essa fruição intensiva, processos de autocriação, ou devires, né? E o que é o devir, se não o afeto, o movimento, o fluxo? E esse esquizodrama ele vai se enquadrar muito mais num paradigma ético, estético e político, e não num paradigma epistemológico e ontológico, totalmente implicado com esses processos de autoanálise e autogestão. E, de certa forma, esses distintos dispositivos dramatizam a filosofia. E é claro, né, eu falando isso para vocês não tem muita graça. É quase como comer chocolate, né? A gente tem que experimentar para saber o que é. Né? Então, eu não sei se a Cláudia um dia pode fazer um esquizodrama aqui em Brasília, porque ela mora aqui, né? Mas talvez se fizesse, convidar as pessoas para ver o que é, né? Como que funciona. Então, a ideia, né, é que esses encontros vão produzir processos de afecção, pensando, né, na composição dos bons encontros, tal como a ética do Spinoza, nessa atualização dos devires e potências, né? Então, o Barenblit pensa em uma série de clínicas distintas, né? Ele coloca a clínica com K, para diferenciar um pouco das clínicas tradicionais, e pensando a clínica com K de clinos e clinamen do grego, né? Que o que seria o clinos e o clinamen? Seria o movimento das partículas subatômicas e os desvios que efetuam, né? Então, o esquizodrama seria, de certa forma, a clínica do desvio, a clínica da diferença, né? A clínica da transformação. Então, poderia ser também uma possibilidade clínica, né? Não só pensando na participação em movimentos sociais nômades, que poderiam acarretar esses processos de transformação e transmutação e que funcionam. Funcionam, né? Eu falo assim, na época que eu fui fazer esquizodrama, fazia um esquizodrama por mês, em grupo de 20 desconhecidos, à primeira vista. Mas eu fazia psicanálise 3 vezes por semana,
psicoanalista da Sociedade Brasileira de Psicanálise, individual. E, no fim, o que funcionou para mim? Foi muito mais intenso o esquizodrama com 20 desconhecidos uma vez por mês, que se tornaram 20 pessoas muito queridas até hoje, né? Coisas assim que passam pelos afetos, coisas indizíveis, né? Que foram totalmente transformadores, né? E esse esquizodrama que eu fiz com Barenblit em 2003, né? Foi o que mudou totalmente o caminho para mim, né? Eu estava num tipo de formação, fui para outra. Então, para finalizar aqui minha fala, para abrir para a discussão, acabei redigindo esse livro, né? Eu publiquei esse livro há um pouquinho mais de 3 meses, que a tarefa é essa, né? Discutir processos psicopolíticos pela esquizoanálise, né? Por entender que a política da esquizoanálise não estava tão, posso dizer, sistematizada num texto tanto introdutório como com formulações minhas, né? Então, por exemplo, o capítulo, a leitura do capitalismo, eu proponho algumas coisas, a leitura do poder, capítulo 5, capítulo 7 e 8, né? Então, tem tanto introdução ao pensamento, como pensar alguma coisa por mim, por mais que ninguém possa aderir ou gostar, né? Mas principalmente capítulos didáticos, porque a esquizoanálise é muito difícil, é uma teoria de elite. Aí a dificuldade é como fazer que as pessoas possam ler, não só pessoas com uma formação já em Spinoza, em Bergson, em psicanálise, mas pessoas até não acadêmicas. Então, eu fiz capítulos, meio capítulos até, para usar em aulas, né? Então, assim, vou dar uma aula de subjetivação. Capítulo 2, uma aula de capitalismo e subjetividade. Capítulo 4, né? Uma de microfascismos. É um livro bastante didático, mas eu encaro que é um livro também denso, né? Não é um livro fácil, né? Quando eu pego para reler, dá uma certa dificuldade, mas depois o livro corre, né? Quem já leu, eu não sei se tem essa impressão, né? Mas eu acho que o começo é um pouco difícil. Mas eu vou parar aqui, né? Agradeço muito a atenção de vocês, agradeço muito a implicação, né? A vontade. Espero que vocês tenham aproveitado alguma coisa da minha fala, espero que o grupo de Afetos e Política não tenha se arrependido de ter me convidado. Então, encerro minha fala por aqui e abro para perguntas. Obrigado. Bom, eu vou puxar a sardinha para a minha brasa, né? Como eu estudo a psicologia do Vygotsky, na sua fala, eu fiquei pensando aqui comigo sobre a criação e sobre a arte. Então, muitas das vezes, a gente percebe que tem estudiosos que não traz esse viés artístico do Vygotsky. E a gente tem que lembrar que o Vygotsky foi ator, e antes dele se debruçar sobre as questões da psicologia, ele se debruçou sobre a questão da arte. Tanto é que, aos 19 anos de idade, ele vai defender a monografia dele sobre o príncipe da Dinamarca, o Hamlet, né? E eu fiquei pensando o seguinte, a arte para o Vygotsky, ela tem um papel, uma função, dentre outras coisas, de regular as nossas emoções e fazer com que a gente acesse as nossas emoções, que a gente possa regular o nosso comportamento por meio desse acesso. Como é que entraria a arte na esquizoanálise, ou em que medida a arte, que eu estou falando assim, a arte música, não a arte né, como um dispositivo de instrumentalização, mas a arte música, a arte pintura, a arte poesia, em que medida ela entra na esquizoanálise e, se ela entra e quando entra, qual seria a função dela, o papel dela? A gente podia fazer um primeiro bloco, né? Umas 3 perguntas. Não, ficou uma questão para mim mesmo. Quando você estava falando do esquizodrama, se essas experiências, não sei, não podem incorrer num esvaziamento do sintoma, assim. Uma questão mesmo, eu fiquei pensando sobre. É isso. Boa tarde. Eu poderia fazer 2 perguntas, será? Claro. A primeira que eu fiquei pensando, você estava falando a importância da criação de novos dispositivos, né? Constantemente criando novos dispositivos.
Isso é um termo que me dá muita dificuldade desde o Foucault, e depois eu li também aquele sobre o dispositivo do Deleuze, né, também não foi. O Agamben também tenta lá explicar, não consigo. Aí eu estava pensando nisso, né, que quando você fala na importância da criação desses dispositivos, o que seria, afinal de contas, isso, né? Do que a gente está falando quando a gente fala da criação de dispositivos? Se é a mesma coisa que máquina ou não é? Tá? A outra coisa foi quando você estava falando do esquizodrama e do La Passade. Você falou da Umbanda e tal. Eu não conheço muito a fundo, né? Mas aí eu estava pensando numa experiência que foi a única que eu tive com isso, que foi um ritual com Jurema Preta numa casa de Umbanda, uma vez. E aí, assim, quando você foi explicando e desdobrando tudo isso que acontece no esquizodrama, eu fui identificando muito com aquilo que aconteceu lá, assim, uma prática de grupo, enfim, o ritual, mas também com esse catalisador que seria o princípio ativo da Jurema Preta, né? Que é meio diferente da ayahuasca, mas, no final das contas, é o princípio ativo químico. E aí eu estava pensando se vocês já se debruçaram sobre esse tema da influência dos psicodélicos, sobre esse tipo de experiência, a indução química ao transe, e como é que vocês tratam isso, ou se não há trabalhos, e se há, quais são? Obrigado. Sim, perguntas muito boas, né? Bom, então, começar com a questão do esvaziamento. Será que a utilização de determinados dispositivos não poderia esvaziar o sintoma, criar, de certa forma, uma catarse, e que as pessoas aí vão embora para casa, se abraçam, etc., que seria despolitizador, né? É um dos riscos, mas que muitas vezes ocorre no psicodrama, né? Então, a gente vai fazer psicodrama na prisão, aí eles encenam tudo, aí se adaptam melhor. A ideia do esquizodrama já vai no caminho contrário, né? O caminho da potencialização mesmo, mas isso não impede que esquizodramatistas acabem caindo nesse erro do apaziguamento, caem no erro de uma moralização, né? Então, por exemplo, em Goiás teve as escolas ocupadas, aí fiz esquizodrama com os estudantes ali, aí um pouco vendo que regimes a significante, subjetivação mudaram. Aí eles criaram quase um Woodstock ali, não do amor livre, né, mas assim, nova relação com o ambiente, tudo que teve as ocupações foi muito interessante. Mas ao mesmo tempo que teve essa sociabilidade, meio fofa até, né, se tornaram muito combativos. E aí iam para o pau com a polícia, né, de certa forma, né, combatiam, criticavam o governador da época, o Marconi, a secretária de Educação, que é a candidata a vice-governadora, foram presos, né? Então, é claro, isso não foi feito de esquizodrama, foi feito assim do ativismo deles, mas a ideia é que, pelo menos no esquizodrama que eu fiz, não apaziguou-os, né? Aí a ideia é conectar com o desejo, e um desejo que tem que seguir, né? Mas isso não impede que alguns apaziguem, né? Então, continuando ainda com o dispositivo tem essa noção de máquina, né? Então, de certa forma, uma máquina mais progressista, o Barenblit chama mais dispositivo, e uma máquina mais capturante de aparelho. Então, aparelho de Estado, aparelho manicomial, aí o dispositivo substitutivo de saúde mental, o dispositivo que acarretaria alguma transformação, né? Então, com uma técnica, mas uma técnica que tem como efeitos esses processos de transmutação, isso que se utiliza mais nesse linguajar, né? Já o Deleuze, nesse texto que é um dispositivo, né, ele mais complica, né? Quer dizer, ele fala das linhas, né, do dispositivo, mas das 3 linhas, saber, poder e subjetivar, mas depois no Platôs 2 ele vai falar sobre o agenciamento, aí no agenciamento que também é um sinônimo de dispositivo em alguns casos, ele já vai falar de uma tetravalência do agenciamento numa outra conformação, né? Mas assim, a finalidade mais é pensar essas máquinas de intervenção. E sobre o uso de substâncias psicotrópicas. O Deleuze fala, no meu Platôs 1, né, como embebedar-se com água pura. Aí o Barenblit, nos dispositivos de alta intensidade, o Barenblit nos leva a estados alterados da consciência, mas nos levou com respiração holotrópica, hiperventilação, né? Não sei quem já
teve processos de hiperventilação. A gente foi a estados alterados da consciência, criamos um fluxo delirante muito intenso, e aí ele trabalhou esses fluxos delirantes e produziu múltiplos sentidos. E essa produção de múltiplos sentidos é a produção artística para ele. Essa produção simbólica, essa produção de transformar afetos significantes em novos sentidos, novas produções, sejam poesias, pinturas, músicas, dramatizações, né? Então, essa produção artística para o esquizodrama é fundamental, né, enquanto autopoieses, né, a vida como autopoieses, como autocriação, né, lembrando que poieses, etimologicamente, é criação, com processo de ressingularização, processo de nova inserção no mundo. Então, o pessoal trabalha muito, né, com essa questão da arte, e se isso fugiu do meu discurso é porque eu sou um pouco mais obtuso, né, fiquei trabalhando mais os processos políticos contemporâneos, mas é fundamental essa produção artística e estética como forma de reinserção no mundo, né? E o pessoal tem milhares de páginas sobre isso, só que eles não estão publicando, que é um dos problemas que a gente tem muitos esquizodramas na clínica, esquizodramatistas na clínica e não na academia. E um problema que a gente tem é que quem escreve é quem está na academia. E aí, então, a gente tem coisas maravilhosas de quem está na prática e não escreve, né? Então, se partilhasse esse material, se produzissem mais, seria bastante interessante, né? Então, a gente tem esse estado alterado da consciência, via respiração holotrópica. Mas eu já ouvi falar de pessoas que utilizam psicotrópicos mesmo para colher esses fluxos delirantes, né? É claro que isso é um pouco... está em debate, porque, enquanto prática profissional psicóloga, a gente não pode usar substâncias psicotrópicas, né? Mas já ouvi falar que tem gente dentro da esquizoanálise que também trabalha com isso. Por que isso, né? Quem foi... eu não conheço a questão da Jurema Preta, né? Mas eu conheço a questão do Santo Daime, né? A gente sabe do potencial psicoterápico que pode ter, né? Mas também o potencial de autoabolição que também pode efetivar, como muitos casos que a gente viu, né? Como o assassino do cartunista Glauco, por exemplo. O assassino do cartunista Glauco, né, o matou em São Paulo, só que aí conseguiu ir para o manicômio judiciário, depois para uma clínica em Goiânia, aí ficou pouco tempo, foi solto, aí vocês viram que ele começou a efetuar roubos, né, latrocínio, muito violentos. E está matriculado na psicologia da PUC, né? Então, se ele não tivesse sido preso, infelizmente morreu, ele poderia estar aqui com a gente na discussão, né? Que aí foi um efeito de autoabolição total, né, no que ele sofreu, né? Ele sofreu assim, essa loucura, né, messiânica, né, do irmão ser o Messias, depois ele, etc., até esses processos de abolição do outro e de si, que acarretou o assassinato dele na prisão, né? Bom, mais um bloco de perguntas? Talvez o último bloco? A não ser que vocês queiram ir até às 6h, 6h30. Será que você podia dar um exemplo mais concreto do esquizodrama? O que seria assim, um esquizodrama? Estou tentando imaginar sem ter o contexto, né? Quem mais? O Argus. Em quem você vai votar? Em quem você vai votar? Mas não precisa responder, né? Não entendi nada, desculpa. Vota na eleição. Mais alguém? O Maurício.
A minha colocação e um questionamento é como a gente está lidando, a gente está mais próximo dos estudos mais tradicionais de ciência política, que trabalha com as categorias de Estado, sociedade civil, intervenções a partir dessas categorias, análise de conjuntura. A gente fica sempre se perguntando lá no grupo assim, qual que seria a forma de fazer uma análise de conjuntura a partir dessa contribuição da esquizoanálise, da micropolítica, como que seria uma análise de conjuntura, por exemplo, do atual contexto político, à luz desses conceitos, à luz dessa abordagem, o que a esquizoanálise, a micropolítica poderia aportar para uma compreensão da realidade política, né? Que fugisse, ou não sei se foge completamente às categorias da macropolítica, né, do Estado, e, enfim, das questões de representatividade, de participação política, enfim, mais por aí. Mais alguém? Tá, então, começo aqui com o Luiz Fernando, né? Essa questão do esquizodrama só foi um exemplo, né, de práticas clínicas que visam reconfigurar esse estado atual de coisas. E práticas clínicas que podem ser com diversas maneiras, diversos enquadramentos. Mas é claro, né, eu acho que a gente não deve reduzir o problema sociopolítico atual à clínica, né, isso tem que ser bem ressaltado. Mas é como você estava colocando, né, como comer chocolate. É difícil descrever o que é sem a prática, sem a experiência. Mas a ideia é uma prática, assim, uma clínica do desvio mesmo, uma clínica da diferença, em que não se quer uma fórmula pressuposta como autoajuda, nem sequer uma autoculpabilização do divã, nem sequer um apaziguamento do desejo, mas sim que essas coisas se expressem e que se produzam sentidos a partir disso. Então, é muito mais construtivista. A prática em si ela não vai, por exemplo, você é fascista porque você apanhava do seu pai, etc. É o desejo de matar ele inconsciente que você tem, então você quer matar os indígenas, sei lá, né? É muito assim, pegar esse afeto bruto do ódio e produzir a partir desse ódio. O que é esse ódio que eu sinto pelo outro? Que aniquilação é essa? Mas uma aniquilação para o presente, para o futuro, né? E não ficar sempre preso nessa arqueologia do passado. Porque é claro, né? Se a gente pensar, muitas coisas nossas estão relacionadas a traumas familiares. Isso é óbvio, né? Mas a ideia é como a gente consegue produzir novas linhas a partir disso. Do Maurício, né? Como que a gente faz uma análise de conjuntura com esses conceitos? Então, de certa forma, um pouco eu tentei fazer, né? Discutindo capitalismo, discutindo um pouco esse capitalismo mundial integrado, discutir os extremismos a partir desse desejo fascista, né? Essas forças reativas que se atualizam a todo momento. Mas a gente, sim, poderia, por exemplo, fazer uma análise do aparato estatal, assim, mais detida, né? Como esse aparato estatal se relaciona com o capitalismo, aí pensar os diferentes setores, né? Os diferentes setores em disputa, vamos supor, a bancada BBB, aí juntando com os latifundiários, etc., a gente pode se juntar os diferentes atores, né? Aí o que quis fazer foi algo mais global, pegando como denominador comum o capitalismo, porque essa questão dos fascismos, dos extremismos atuais, é uma decorrência do capitalismo nessa perspectiva. Mas o capitalismo, como eu repito, né, não foi produção apenas de uma forma econômica de atuação, mas sim, principalmente, uma forma subjetiva, um modo de pensar, de ser, de sentir, de afetar-se e de desejar, né? Por isso o capitalismo é tão eficaz, mas os seus sinais de cansaço vêm com essa crise da subjetividade e essa crise econômica. Bom, vocês colocaram muitas perguntas boas, obviamente eu não pude responder todas. Muitas coisas que eu falei eu não tinha preparado, né? Foi mais essa tentativa de pensar com vocês, de ensaiar, experimentar, e creio que essa fala, essa discussão, não acaba aqui. A ideia é que a gente mantenha nessa reflexão e essas afecções em jogo, pensando em possíveis saídas, possíveis experimentações, possíveis ensaios, né? Porque, assim, somos muitas pessoas pensando, né? E pessoas pensando que
não necessariamente devemos reproduzir o que está já dado aí, né? Podemos partir disso que está dado, mas produzir nossos próprios experimentos. E é claro que depois de amanhã a gente vai ter uma eleição muito preocupante, a gente não sabe o que vai ocorrer, mas, obviamente, a gente tem que conseguir na luta, né, seguir acreditando nesses espaços de convivência, na associatividade, nas conexões, sempre tentando estimular a potencialização, porque sempre querem nos deixar para baixo, né? Nunca nos ensinam, nunca afirmam a nossa potência, mas sempre querem nos colocar para baixo, porque é uma forma mais fácil de governar e de manter essa barbárie, né? Então, espero que, de certa forma, a gente consiga se potencializar, consiga seguir em frente. E por isso agradeço muito o grupo Afetos e Política, acho que é um trabalho muito importante que vocês estão fazendo, né? E espero que as pessoas aqui participem também do grupo e queiram ver mais atividades nesse sentido. Muito obrigado, gente.